Hoje nós vamos fazer uma introdução ao conteúdo de tabela periódica, beleza? Vamos ver como ela foi desenvolvida, ou seja, o seu histórico, quem foram os caras que pensaram a tabela periódica. Na verdade, vamos ver caras que pensaram outras formas de organização dos elementos químicos. E vamos ver também como ela está hoje em dia. Beleza, galera? Então não vamos perder tempo. Bora reagir à química! O conceito em si da organização da tabela periódica, ela segue muito a ideia de organização que nós temos do nosso mundo, do nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente está no mercado, o que acontece? Os produtos do mesmo tipo, eles ficam juntos. Sabão fica junto com sabão, macarrão fica junto com macarrão. A gente nunca vai ver uma pasta de dente junto com molho de tomate. Beleza? Além disso, por exemplo, produtos que atraem o olhar das crianças ficam o quê? Na altura dos olhos das crianças. Beleza? Produtos também que são mais consumíveis, né? Ou produtos, né, daquelas marcas que mais vendem, eles ficam na altura dos olhos dos adultos, para poder facilitar na hora da compra. Assim vale também para os elementos químicos, tá? Eles vão ser organizados de forma que as propriedades desses elementos sejam próximas, fiquem juntos, né, os elementos que têm propriedades, que têm características semelhantes. Beleza? Eles vão ser organizados da mesma forma que a gente organiza, né, tudo no nosso mundo. Esses elementos então vão seguir uma regra que a gente chama, né, de regra da periodicidade. Mas Lucas, o que é regra da periodicidade? A regra da periodicidade diz que um evento periódico ele vai ocorrer sempre que determinada característica, sempre que determinado parâmetro ocorrer. Ou seja, por exemplo, sempre que eu postar um vídeo, vocês vão deixar o seu like para que isso se torne um evento periódico. Beleza, galera? Sempre que eu postar um vídeo, vai ser sempre que eu postar um vídeo, vocês vão clicar lá no botãozinho do like e isso vai se tornar periódico. Vai acontecer sempre que houver uma postagem de um vídeo, tá? Isso então é um evento periódico, beleza? Os elementos então eles são organizados assim, de forma periódica. As nossas vidas, elas são cheias desses eventos periódicos, por exemplo, os dias da semana, tá? As horas, temos também as estações do ano, por exemplo, dormir, acordar, estudar, trabalhar. Todos esses eventos periódicos, eles possuem características, propriedades específicas que fazem com que esses eventos se tornem periódicos. Por exemplo, comer. A gente tem que comer tudo de manhã, na hora do almoço e à noite, beleza? Porque a gente sente fome, então vai ser periódico. De manhã, no almoço e na janta a gente vai comer, vai se tornar algo periódico, beleza? E os cientistas começaram a observar a periodicidade dos elementos conforme os anos foram passando também. Eles foram observando que elementos específicos, eles apresentam características próximas uns dos outros, que fazem com que a gente pudesse organizar esses elementos juntos de forma periódica. Bom, com isso, né, no século XIX, mais aproximadamente, então, como eu acabei de falar, os cientistas eles começaram a observar, né, essa semelhança entre os elementos e daí surgiu a ideia, né, de tentar agrupar os elementos, né, de forma a que eles ficassem juntos e aí surgiu a periodicidade. O que acontece? Lá no início do século XIX, na verdade mais no século XIX em si, no século XX também, houve a descoberta de muitos elementos químicos, tá? Muitos elementos químicos foram sendo descobertos, principalmente no século XIX, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui, a gente pega o século XIX aqui, ó, mais ou menos isso aqui, tá, galera? Mais ou menos isso aqui, houve, assim, uma grande quantidade de elementos sendo descobertos, mais ou menos cerca de 40 a 50 elementos sendo descobertos. E aí, com essa grande quantidade de elementos sendo descobertos, fez com que os cientistas pudessem, assim, agrupar, ver, poxa, esse elemento aqui, ele tem características muito próximas a esse elemento de baixo. Então, eles começaram a agrupar esses elementos em grupos, né, juntos, deixando eles juntos, com propriedades semelhantes. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, no século XVII, quantos elementos químicos eram conhecidos? Apenas 14. Já no século XIX, 83 elementos químicos já foram descobertos. Então, olha a diferença, né, do século XVII para o século XIX, a quantidade gigantesca de elementos químicos que foram descobertos e daí, né, os estudos sobre esses elementos foram se aprofundando cada vez mais, beleza? Então, por exemplo, elementos, como o cobre aqui, a prata e o ouro,
foram vistos que eles tinham propriedades que faziam com que eles pudessem ser organizados de forma semelhante. Por exemplo, eles conduziam bem o calor, conduziam bem a eletricidade, eles poderiam ser derretidos e formar objetos. Tá? Então todas essas características fez com que eles pudessem ser agrupados em grupos, obviamente agrupados em grupos, né? Que ficassem juntos por conta de suas propriedades, de suas semelhanças, de suas características. E aí surge, né, o histórico, né, da tabela periódica, que são, né, cientistas que começaram a agrupar esses elementos, na verdade nem sempre como tabela a gente só vai ver lá na frente, mas inicialmente só agrupando esses elementos, né, com características semelhantes. O primeiro cara que começou a pensar nesse agrupamento foi lá em 1817, iniciozinho do século XIX, tá? O alemão Johann Dobereiner. Bom, se tiver alguém que fala alemão aí, deixa nos comentários se eu pronunciei certo esse nome aqui, porque nem eu sei, tá? Ele organizou os elementos em algo que ele chamou de tríades, tá? Eu não vi aqui, ó, tá escrito tríadas, mas é tríades, tá? Assim. Tríades. Beleza? O que são tríades? São agrupar 3 elementos com características iguais, um do lado do outro. Por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio, eles têm características iguais, então ele organizou essa primeira tríade. O cloro, bromo e iodo têm características iguais, então uma segunda tríade. E assim sucessivamente, tá? Várias tríades, né, foram nomeadas aí pelo Dobereiner, beleza? O segundo cara que pensou na organização dos elementos químicos foi lá o francês Alexandre Champ-Courtois. Pô, ficou bonito, hein? Até parece que eu sei falar francês, hein? Lá em 1862, beleza? Ele organizou de uma forma que é tão pouco parecida lá com Dobereiner, tá? O que ele falou? Ele imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso na ordem de suas massas atômicas. Então ele imaginou um parafuso aqui, como vocês podem ver, tá? Ele imaginou como se fosse um parafuso, né? E ele colocava os elementos, né, em cima na forma vertical, né? Vertical. Ele organizou os elementos próximos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o lítio, o sódio e o potássio, elementos que têm características, propriedades iguais. Caso eu tivesse mais 3 elementos, eu podia botar aqui, ó, cloro, bromo e iodo. Eles têm características iguais, então eles também podem ficar aqui no parafuso. Qual que é a diferença aqui do Dobereiner para o Champ-Courtois? É que aqui poderia ter mais elementos, beleza? Se eu tivesse mais de 3 elementos, eu colocaria ali no parafuso, tá? Se quisesse acrescentar aqui o flúor, poderia colocar aqui, que ele tem características próximas ao do cloro, do bromo e do iodo. Então eu colocaria ali esses elementos na forma de parafuso, tá certo? Essa aí foi a segunda tentativa de organizar aí os elementos químicos. Bom, uma terceira que é bastante interessante foi lá em 1864, do cientista inglês John Newland. O que ele falou? Ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Ah, tá. Vou até voltar aqui no Champ-Courtois, que é o seguinte. Isso sempre em relação à massa atômica, tá? Então, como é sempre em relação à massa atômica, o flúor ele não poderia estar aqui embaixo, beleza? O flúor ele teria que estar aqui em cima, porque a massa atômica dele é menor do que a do cloro, do bromo e do iodo, tá certo? Então, o flúor ficaria lá em cima, porque a massa dele é menor, aí cloro, bromo e iodo, sempre de cima quem tem menor massa, embaixo quem tem maior massa. Isso não vai cair em provas, pode cair a diferença entre eles, mas não essa questão das massas aí, qual tem maior massa, qual tem menor massa, isso eu acho muito difícil de cair, beleza? Aí o Newland também pensou, né, em fazer os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos. Ou seja, ele organizou os elementos aqui, ó, lítio, vamos olhar essa primeira fileira aqui, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Ele organizou aqui. Quando chegou no flúor, o último elemento, ele observou que o elemento seguinte, o sódio,
ele tinha características iguais à do lítio, então ele colocou ele ali embaixo do lítio. O magnésio ele tinha características iguais à do berílio, então ficou embaixo do berílio. O alumínio tinha características iguais à do boro, então ficou embaixo do boro. E assim sucessivamente. Beleza, galera? Então ele repetia 8 elementos. Quando chegava no oitavo, o nono elemento, ele tinha características iguais ao primeiro. E aí ia e completava assim os elementos. Beleza? Foi uma sacada bem interessante do Newlands. Qual foi o problema aqui do Newlands? Que foi o seguinte: ele achou que os outros elementos eles se repetiam exatamente como as notas musicais em uma escala musical. Beleza, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Lembram disso? Então, ele disse que os elementos eles se repetiam exatamente como as notas musicais. E por isso deveria haver ali alguma relação entre eles, tá? Ele meio que virou um motivo de chacota por isso. Beleza? Mas a sua ideia de que a cada 8 elementos houvesse, né, a repetição, o elemento seguinte, o nono elemento, tivesse características iguais ao primeiro, foi uma sacada muito inteligente, beleza? Mesmo ele tendo passado um pouco do ponto em relação às notas musicais, tá? Por que o Newlands fez isso? Porque ele também era músico. Como ele era músico, ele quis achar uma relação ali entre os elementos químicos e a música e tal, então ele meio que deu essa viajada aí e falou que eles tinham a ver. Essa forma de distribuição dos elementos químicos ficou conhecido como Lei das Oitavas de Newlands, tá? E aí pode cair em alguma prova, Lei das Oitavas de Newlands, beleza? E aí surge, na verdade, né, dois caras que foram muito importantes para o desenvolvimento da tabela periódica. Na verdade, um é mais reconhecido do que o outro, que na verdade é o Dmitri Mendeleev, tá? Um russo. Ele é o mais famoso, né, por conta da tabela periódica. Na verdade, ele foi o que ganhou as glórias aí pela invenção da tabela periódica. Mas também houve um outro cara chamado Julius Meyer, que ele também havia estudos dele bem próximos lá ao Mendeleev, né? Só que ele demorou um pouco mais para publicar os seus estudos, ele não estava tão organizado como o Mendeleev, e aí, né, as glórias ficaram apenas com o Mendeleev, beleza? Ele pensou a tabela periódica lá em 1869, tá? O Meyer, ele pensava os elementos químicos mais visando as propriedades físicas, o Mendeleev pensava mais visando as propriedades químicas dos elementos, tá? Mas eles pensaram basicamente a mesma coisa, que seria, né, uma tabela, né, semelhante para a classificação dos elementos químicos. Então eles pensaram uma tabela, vou organizar os elementos químicos em tabela, tá? E aí eles pensaram nessa tabelinha que está aí na sua frente. Como que o Mendeleev fez? O Mendeleev ele pegava cada elemento, ele colocava em um pedaço de papel e pregava na parede dele. Ele pregava, pô, esse aqui tem propriedade próxima desse, vou botar eles no mesmo grupo. Então ele colocava sempre na mesma fileira, na mesma coluna. Tá? Esse aqui tem propriedade diferente, vai ficando pro lado. E aí sucessivamente ele foi organizando os seus elementos químicos sempre em relação à massa. Beleza? Sempre em relação à massa. Então quem tinha maior massa, e assim sucessivamente. Tá? E aí ele conseguiu organizar os elementos químicos com propriedades semelhantes próximas um dos outros, bem juntas um dos outros. Então, por exemplo, tirando o hidrogênio ali, que não vamos deixar ele um pouquinho de lado, a massa sempre ele vai aumentando e os elementos estão no mesmo grupo. Então, por exemplo, começava aqui no lítio, tá? Começando no hidrogênio, né? Mas vamos começar aqui do lítio. Então você tem o lítio, aí ia para o berílio, que estava no grupo 2, o boro no grupo 3, carbono no grupo 4, nitrogênio no grupo 5, oxigênio no grupo 6 e o flúor no grupo 7. Tá? Então ele organizou dessa forma, e aí o próximo elemento, o sódio, ele tinha propriedades iguais a do lítio. Então, como ele tem propriedades iguais a do lítio, ele vai ali para baixo, tá? Sempre não se esqueçam, aumentando a massa atômica. O lítio era 7, o berílio 9,4, o boro 11 e assim sucessivamente. A massa sempre vai aumentando, tá certo? Foi a forma do Mendeleev pensar a organização da sua tabela sempre em que as propriedades, né, químicas dos elementos eles sempre vão variar em relação à massa atômica, sempre que a massa atômica aumentar, tá certo? O Mendeleev ele teve algumas sacadas interessantes, que é o seguinte: se vocês olharem aqui, ó, na série 7, na sétima série, no finalzinho dela que eu deixei aqui marcado para vocês, se vocês observarem, o iodo ele tem massa 127 e o telúrio ele tem massa 128.
O que deveria acontecer? O iodo deveria estar antes do telúrio. O iodo tem massa menor, ele tem que ficar antes. O telúrio tem massa maior, ele tem que ficar depois. Só que o que o Mendeleev percebeu? Ele percebeu que o telúrio ele tinha propriedades iguais ao do selênio. E o iodo tinha propriedades iguais ao do bromo. Então eles não poderiam ser invertidos, eles tinham que ficar exatamente nessa posição que eles estão. Tá? O que ele falou? Ele falou que na época não tinha aparelhos muito bons para medir a massa tanto do telúrio quanto do iodo. Só que não foi bem assim, tá? As massas elas estão corretas, nós vamos entender posteriormente por que isso aconteceu. Beleza? Bom, outra sacada muito interessante do Mendeleev foi o seguinte. Aqui na série 4, nós temos o que? Nós temos um espaço vazio. O que seria esse espaço vazio? Ele, na hora que ele estava distribuindo os elementos químicos, ele observou o seguinte. Pô, o cálcio ele tem propriedades igual ao do grupo 2. Magnésio, ao berílio, ele tem propriedades iguais ao do grupo 2. E o titânio, ele tem propriedades igual ao do grupo 4, igual ao do carbono aqui, igual ao do silício. Ele tinha propriedades iguais a desses dois caras, ele não tinha propriedades iguais ao do alumínio. Então, como ele não tinha propriedades iguais à do alumínio, o que ele falou? Pô, o titânio ele não pode estar aqui. Aqui temos um elemento químico que ainda não foi descoberto, beleza? O mesmo vale aqui nesse espaço vazio entre o zinco e o arsênio. Ele observou o quê? Que existiam elementos ali que eles ainda não tinham sido descobertos, tá? E isso foi comprovado posteriormente com a descoberta desses elementos químicos, que mostrou então como Mendeleev ele estava assim muito à frente do seu tempo, tá? Ele já sabia que existiam elementos químicos e que ali eles ainda não tinham sido descobertos, beleza? Mas aí vocês devem estar se perguntando, que elementos químicos eram esses? Bom, esses elementos eram o escândio, era o galho, na verdade o galho ali entre o cálcio e o titânio, o escândio depois do zinco e o germânio, tá? O Mendeleev ele estava tão à frente do seu tempo que ele até sabia algumas propriedades desses elementos químicos. Na verdade, ele conseguiu prever, por exemplo, a cor do germânio, ele conseguiu prever a massa do germânio, a densidade do germânio, somente pensando no átomo, que ele não tinha sido descoberto, mas tendo uma ideia dos átomos que estavam antes e dos átomos que estavam ali depois. Tá? Ele previu a massa e a densidade de germânio com uma proximidade assim, quase exata que a gente tem hoje. Isso só mostrava como o Mendeleev ele estava muito à frente do seu tempo. Ele sabia bastante coisa, mesmo sem saber qual era o elemento químico em si, mas sabia que ali ia ter um elemento químico. Tá certo? Bom, sendo assim, o Mendeleev então ele propôs que a sua tabela periódica, as propriedades físicas e químicas, elas variariam dependendo periodicamente, variariam periodicamente, na sequência de suas massas atômicas. Então, quanto mais a massa ela vai aumentando, as propriedades físicas e químicas dos elementos vão aumentando, tá? A tabela proposta por Mendeleev, ela estava praticamente correta, tá? Hoje em dia a gente sabe o quê? A gente tem uma tabela assim mais completa. Em 1913, um carinha chamado Henry Moseley, ele estabeleceu a tabela do jeito que a gente conhece hoje, porque a tabela ela não é referente à massa atômica, ela é referente ao número atômico, beleza? Então, por exemplo, elementos aqui como o telúrio e o iodo, que eles têm massa atômicas, que teoricamente o iodo deveria ser na frente porque ele tem massa menor. Não, a massa é exatamente a mesma. Por que o iodo então está depois do telúrio? Porque o número atômico do iodo ele é maior do que o número atômico do telúrio. E por isso ele está mais na frente, ele está depois, na verdade, no grupo ali do cloro, do bromo e do iodo. Do flúor, do cloro, do bromo e do iodo, para ser mais específico. E o telúrio está no grupo anterior. Tá certo? Então, a tabela periódica, as propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Então, começando lá no hidrogênio com 1, e aí vai no hélio, 2, e aí sucessivamente variando, aumentando esse número atômico, e as propriedades químicas e físicas
vão aumentando, tá certo? Se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão número atômico, massa atômica, prótons, nêutrons, sobre a estrutura do átomo, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês completão falando sobre a estrutura do átomo, falando qual é a forma da gente conseguir calcular a massa atômica, tá? Aquela que a gente utiliza os prótons e os nêutrons, né? A soma deles para calcular a massa atômica. Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixem nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês, beleza? Outra característica da tabela de Moseley é o seguinte: o Moseley, a tabela, né, já estava com muitos mais elementos descobertos, né? Então, por exemplo, os gases nobres que não entraram na tabela do Mendeleev, elas entraram ali na tabela do Moseley. Então, aqui, por exemplo, a última coluna que nós temos é a coluna dos gases nobres, com hélio, neônio, argônio e aí sucessivamente, tá? Ela não entrou na tabela periódica do Mendeleev, mas ele entrou na tabela periódica do Moseley, tá? Então, aqui a gente começa aqui com o hidrogênio, beleza? A gente começa aqui com o primeiro elemento e conforme o número atômico vai aumentando, ó, o hidrogênio, o número atômico é 1. A gente vê sempre em cima o número atômico, tá? O do hélio é 2, o do lítio é 3, o do berílio é 4 e aí sucessivamente. Aqui nós temos o telúrio e nós temos o iodo. O telúrio é número atômico 52 e o iodo é número atômico 53. E por isso mesmo o iodo tendo massa menor do que a do telúrio, o iodo ele fica depois do telúrio na tabela periódica, beleza? Mas me diz aí, qual forma de organização dos elementos químicos vocês acharam mais interessante? Eu particularmente gosto muito da tabela periódica do Newland. A lei das oitavas do Newland é muito interessante, por mais que ele fosse meio motivo de chacota, eu achei muito legal a ideia dele lá. E é a que eu acho mais interessante. Diz pra mim, escreve aí nos comentários qual que foi a que vocês mais gostaram. Escrevam também caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo. Se tiveram alguma dúvida sobre o conteúdo, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, tá, galera? Assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Beleza? Eu vou postar a continuação das aulas sobre tabela periódica. Vou fazer no final também uma aula de exercícios, então não se esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza, galera? Um forte abraço e valeu!